Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu o digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje na leitura dos Atos dos Apóstolos, a gente vê que o Espírito Santo guia toda a evangelização. Primeiro Barnabé e Paulo voltam para Jerusalém, e ali eles ouvem o Espírito Santo, e o Espírito Santo pede para separá-los, Barnabé e Saulo, e mandou para outra missão. Separa para mim, Barnabé, sempre 2 a 2, sempre ouvindo o Espírito. A gente tem mania de querer tocar a vida muitas vezes sem ouvir. E às vezes, eu já repeti milhões de vezes, vocês acham que o trabalho de casa simples não é evangelização e acaba deixando Deus de lado. Não reza, não pede para Ele usar aquilo ali, né? Ou o trabalho do dia a dia. Às vezes você vai trabalhar numa loja. Esse trem de loja não tem nada a ver com Deus. Eu quero é sair daqui para ir para a igreja logo. Tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Se você rezar e fazer do seu trabalho uma oração, todo mundo vai ser tocado pelo seu trabalho ordinário. Isso é um mistério. Então sempre, não quer dizer só missão de ficar evangelizando porta a porta, mas a missão do dia a dia cotidiano, né? O trabalho do dia a dia pode ser um canal de evangelização. Não se esqueçam disso. Eu sei que não é fácil. A gente já faz isso há muito tempo, nem lembra de Deus. Já vai lá cortando a carne, quando vê, já está tudo na panela. Deixa eu rezar aqui. É sempre assim, como eu falei, quando eu ia fazer cirurgia, que é uma coisa delicada, que pode dar complicação, eu não rezava direito, na hora, achava que tinha que resolver lá logo, né? Então, essa docilidade para escutar o Espírito, né? De pedir que Ele esteja presente em todo momento da nossa vida, é evangelização. E os 2 foram enviados, desceram a Seleucia, para Chipre, Salamina, e começaram a anunciar a palavra de Deus. Dizem as más línguas que os 2 brigou depois. Paulo era bem separado lá mais para frente. Igreja é igreja sempre, né? A gente acha que nunca foi, hoje está pior? Não. Paulo não era tão fácil, de certo. Barnabé, mais para frente eles dão uma desentendida. Mas os 2 virou santo, né? Que mostra que às vezes a gente pode dar umas relias e continuar santo. Às vezes a gente quer outro negócio perfeito e não é perfeito. A gente não, né? E aqui no Evangelho, São João, que é muito teológico, cria esse contexto da kenosis de Cristo. Por isso que tinha heresias no início falando que Jesus era abaixo do Pai, né? Porque você vê um texto desse aqui,
Claro que você vai achar que Jesus está abaixo do Pai. Ou não? Mas faz parte da kenosis de Cristo. Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Aqui, Jesus está falando da sua natureza humana, criada, que ele se esvaziou do poder divino, entregou para o Pai. Ele está falando como humano. Tem a natureza divina? Tem, mas ele se esvaziou do poder dela. Então, humanamente, ali está totalmente dependente do Pai, como nós somos. Quem me vê aquele que me enviou, o Pai. Eu vim ao mundo para que todo que crê em mim não permaneça. Se alguém ouvir as minhas palavras, não as observar, não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, para salvá-lo. A natureza humana de Cristo é a ponte que salva o ser humano. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei, a palavra Debar Javé, a palavra em si é vida. Tudo que Jesus ensinou, a natureza humana, não, é a ponte. Quem vier até ele vai sempre ser salvo. Quem rejeitar, a sua própria palavra condena. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Imagina que Jesus, quando fala, ele fala através do intelecto humano. Então, quem dava as palavras para o seu intelecto era a natureza divina, controlada pelo Pai, porque ele deu esse poder ao Pai. Ele se esvaziou porque ele quis. Ok? Então, o Pai dava a ciência infusa, as palavras, as inspirações ao intelecto humano dele. Se você não imaginar o que está acontecendo aqui, dá um parafuso. Porque a tendência nossa é achar que Jesus estava aqui, Deus. Então ele é outro Deus, sabe tudo. Não, ele é Deus, tem a natureza divina, mas se esvaziou por amor. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Ok? Isso é só um reforço para vocês entenderem como é que foi essa permanência de Cristo no meio de nós. Totalmente humano, claro, totalmente divino já era, né? Mas um divino que se esvaziou por amor, que não se apegou à sua condição divina, né? Enquanto nós queremos ter poder e dinheiro para ele que é o poder, o tudo, esvaziou-se por amor, né? Ele que é tudo, esvaziou-se completamente por nós e se colocou na mão do Pai durante a condição humana. Hoje não. Hoje a natureza humana está divinizada totalmente. Tanto a dele, quanto Nossa Senhora também, no corpo glorioso. Não da mesma forma, né? Porque a natureza humana de Jesus hoje faz parte da Trindade. Olha que coisa. Até que Deus nos ama. Esse corpinho nosso aqui, se não tomar banho, usar papel higiênico, escovar os dentes e desodorante, fede que nada, né? A gente fica disfarçando, mas nossa tendência natural é feder. Não é verdade? Esse corpinho que fede naturalmente está na glória da Trindade. O importante é não esquecermos que a gente fede, né? E buscar sempre o odor de santidade que vem do alto. Aí o caminho fica bem seguro para nós chegarmos ao céu. Assim seja.